Deixa eu pôr para gravar aqui, pronto. Então a gente vai dar andamento na nossa disciplina de segurança do trabalho. Lembrando só que na última aula, no sábado, nós falamos da NR9 e NR10. A ideia hoje, né, hoje, dia 8/6, a gente pretende falar da NR12, se der tempo, vamos falar da NR15 e NR16, tá? Essa é a nossa programação para hoje, seria a penúltima aula. Amanhã, né, última aula, aí eu passo as coordenadas para relação às avaliações. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Cadê aqui? Segurança do trabalho. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Você precisa ativar. Muito bem. Então vamos abrir nosso material aqui. Para que nós possamos falar da NR12. NR12, que trata sobre máquinas e equipamentos, tá? Então falamos da NR9, PPRA, basicamente é relacionado aos agentes físicos, químicos e biológicos, mapas de risco. E agora a gente vai falar um pouquinho da NR12, que é relacionado a máquinas e equipamentos, tá? Então veja, quando a gente trata de NR12, nós estamos tratando sobre máquinas e equipamentos. Então, trabalhos voltados para máquinas e equipamentos. Beleza? Então, só para que vocês tenham uma ideia como se tratava antigamente e como se trata hoje essa relação. Um detalhe para vocês é, todo e qualquer equipamento hoje que é fabricado no Brasil ou que é comercializado no Brasil, ele precisa passar pelo crivo da NR12. Então, o que seria o crivo da NR12? Esse crivo é uma checagem para saber se atende todos os pré-requisitos da NR12. Esta NR12, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí, ela foi uma das primeiras NRs que sofreram alteração no ano passado, esse ano. Tá? Então, porque todas as NRs sofreram algumas reformulações e eles iniciaram com a NR12. Tá? Então, o processo de reformulação das NRs começou e a das primeiras foi a NR12, que é relacionada a máquinas e equipamentos. Tá? Então, a gente pegando a área de vocês, as máquinas que vocês devem trabalhar, como trator, colheitadeira, plantadeira, entre outras máquinas. Beleza? Então, assim, ó, a NR12, a 1978, ela era focada ou dada ênfase mais na máquina e no equipamento. A partir de 2010, houve uma modificação onde a ênfase na segurança foi relacionado ao trabalhador, ao empregado. Tá? Então, começou-se a se preocupar mais com os empregados que atuam naquelas máquinas. Tá? Então, se a gente pegar numa indústria, nós temos umas máquinas que são bem perigosas, são as prensas, tem outros tipos de máquinas como tornos mecânicos, fresadoras, entre outras, retífica cilíndrica, retífica plana, entre outras máquinas. Fresador CNC, que é as mais modernas aí, torneadora CNC, tudo isso aí passa pelo crivo da NR12. E esse crivo da NR12,
ele vai focar basicamente hoje na segurança que o operador precisa ter na operação desta máquina, tá? Vejam o seguinte. Então, esse cenário começou a mudar, né, na década passada, ou nessa década, né? Porque essa década nós estamos em 2020, então ela vai finalizar no que vem. Então, avanço tecnológico e natural. Então, é a comparação de risco e perigo. Então, veja, ó, é muito importante assistir às aulas anteriores. Por quê? Porque, veja, sempre eu estou mencionando risco e perigo, tá? Então, como eu havia falado nas aulas anteriores, é importantíssimo seguir a sequência das aulas, ter uma disciplina para assistir às aulas em sequência, para que você chegue aqui e possa entender a relação risco e perigo, que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, quem ainda não o fez, faça, assistam às aulas anteriores, para que você não fique perdido nos assuntos que nós estamos abordando, tá? Desenvolvimento de tecnologia em proteção de máquinas, conceito de falha segura. Então, veja, já houve uma preocupação, a partir dessa data, 2010, começou-se a preocupar com o seguinte: a pessoa precisa trabalhar numa máquina, porém, em algumas partes desta máquina, deverão ter proteções que preservem a vida do trabalhador, tá? Então, deverão ser, as máquinas com certeza serão tecnológicas, avançadas, porém, elas deverão operar de uma forma extremamente segura, para que o operador ou o trabalhador não sofra nenhum acidente de trabalho. Só para que vocês tenham uma ideia, existe um equipamento chamado torno mecânico, tá? Hoje se evoluiu, hoje nós temos os tornos CNC, faz algumas operações de tornearia com peças cilíndricas, de forma automática. Então, você vai lá, programa, faz a programação nesse torno e aí ele executa todas as operações automáticas, tá? Vai fazendo as trocas de ferramenta e tudo mais, ferramentas afiadas, porque a é considerado um tipo de usinagem de metal e trabalha com ferramentas extremamente afiadas. Então, o que acontece? Nesta usinagem de metal, de aço, existe uma proteção nesses tornos CNC mais avançados, que são o seguinte: eles, no vidro de proteção, tem um vidro de proteção que o operador possa ver a operação, né? Para que não ocorra nenhum erro. Nesse vidro que separa os olhos do operador da operação, para vocês terem uma ideia, tem máquinas que o vidro precisa ser a prova de bala. Tá? Por que ele tem que ser a prova de bala? Porque quando você usina uma peça, ele libera metais que são descartados. Esse metal que é descartado é um pedacinho de ferro bem pequenininho, né? Que parece uma vírgula, mas bem minúsculozinho assim, ó. Quando ele sai da usinagem assim, ele chega a atingir 1000 graus, ele tem uma velocidade de um tiro. Um tiro de 32, 38. Então, para que vocês tenham essa noção que as máquinas, elas foram criadas, principalmente as mais modernas, para nos ajudar. E ainda hoje, nós encontramos operadores, né, profissionais, que tentam burlar esse sistema de proteção. Né? A gente vai falar mais para frente alguns tipos aí, né? Principalmente os botões de emergência que existem nas máquinas, mas mesmo assim tem pessoas que ainda se arriscam, né? Tentando burlar esse sistema de proteção que é obrigatório hoje em todas as máquinas, tá? Hoje é obrigado. Se uma máquina chega aqui a ser produzida no Brasil, uma das coisas que precisa ter é um sistema de segurança, tá? É um sistema de segurança. E a gente vai sobrevoar, vamos navegar sobre alguns sistemas já, tá? Então, aqui eu trouxe uma analogia do capacete para a bicicleta,
para que vocês possam entender essas relações ao longo do tempo, tá? Então, veja que no passado longínquo, nós tínhamos o capacete, né, para ciclista. Veja, ele era seguro, protegia contra impacto, beleza. Porém, ele era desconfortável. Ele era pesado e também se tornava quente, tá? Então, naquela época, isso nós estamos falando aí há 20, 30 anos atrás, né? Aí, nós temos hoje este outro tipo de capacete. Então, as empresas começaram a se desenvolver, começaram a criar as suas engenharias, tentando aperfeiçoar o material e tudo, o processo que é feito, tudo isso é feito evolução. Porém, ele continuou seguro. Só que agora ele é um material que confortável. Além de ser confortável, ele é leve. E aí, principalmente, foi criado um material que seja um capacete, né, que seja arejado, tá? Arejado, que tenha várias aberturas aqui, ó. Para quê? Para que a circulação possa passar por aí e não aqueça como o anterior. Então, foi evoluído para o anterior. Só que, aí houve uma necessidade maior. Que aí nós temos competições onde os atletas, né, querem atingir alta performance, tá? Então aí, o que aconteceu? Se desenvolveu, criou-se e evoluiu-se cada vez mais esse capacete. Porque é o seguinte, para que eu vou fazer isso? Qual é a finalidade? Bem, se eu estou falando de um ciclista, ele quer o quê? Ganhar mais velocidade, tá? Então vejam que ele atende todos os itens anteriores, porém ele ganhou um negócio chamado aerodinâmico, tá? E o que significa ser mais aerodinâmico? Quando você faz um dispositivo desse aqui, capacete, mais aerodinâmico, veja que ele tem mais curvas e tudo mais, significa que ele ganhará mais velocidade. Ou seja, eu fiz isso para ter menos atrito com o vento, tá? Para que eu possa ter menos atrito contra o vento. Então, se eu ter menos atrito com o vento, eu automaticamente vou ganhar velocidade, tá? E isso ocorre, para que vocês saibam, nos carros que temos por aí. Esses carros mais invocados, com várias curvas e não sei o quê, nada mais é que ganho de velocidade. Se faz um carro chamado mais aerodinâmico. Um carro mais aerodinâmico significa dizer que é um carro mais veloz, mais rápido, tá? Ele terá menos atrito com o vento. Beleza? Tranquilo? Então, em relação ao sistema de segurança, né? Vamos na nossa parte de segurança. Então, veja. Antes era seguro. Então, eu tenho aqui, ó, esses desenhos que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é, por exemplo, uma linha de produção. Deixa eu aumentar um pouco mais para vocês poderem enxergar aí, tá? Então, veja, isso aqui é uma linha de produção, tá? É, por exemplo, eu fazer uma linha de produção de um determinado produto, tá? Determinado produto aí que é feito em alguma fábrica, tá? E vejam, no passado, né? Era seguro, lógico, tem que ser seguro. Era muito difícil a implementação e também a sua operação, devido a N fatores, né? Principalmente as pessoas eram um pouco mais fechadas e tudo mais. E nesse sistema era frequentemente burlado. O que é frequentemente burlado? Eu poderia enganar, entre aspas, enganar o sistema e continuar o meu processo normalmente, tá? Na situação mais atual, é seguro. A implementação é muito mais fácil. O produto sai com certificação de segurança. Como assim certificação de segurança? Lembra quando nós falamos dos EPIs? Então, os EPIs
são um exemplo disso. Por quê? Porque o EPI, ou para ele ser enviado ao mercado e poder ser utilizado, ele precisa de um negocinho chamado CA. E o que era o CA mesmo? Certificado de aprovação. Significa dizer que aquele EPI ele foi fabricado, testado e aprovado. Ou seja, ele passou no teste referente ao quê? A sua utilização. Se é um capacete relacionado a impacto, se é um óculos de segurança, ele foi testado contra fagulhas, contra temperaturas muito altas, luvas também, principalmente luvas na parte térmica, luvas na parte elétrica, foi testado para ver se realmente ele atingia o valor especificado, né? Porque nós temos luvas de eletricistas que eles chegam a um valor lá de kilovolts ou volts, né? Que é a unidade de tensão. Temos diferentes luvas, né? Para diferentes valores de tensão máxima. Então, isso é testado, tá? É testado e aprovado. Então, todo EPI que tem um certificado de aprovação, ele é um produto confiável, tá? Ele é um produto confiável. E nós podemos falar para outros produtos também. Outros produtos também. Pegando um exemplo na parte de agricultura, para que vocês tenham uma ideia, uma noção, então, vamos pensar aí nessas unidades de armazenagem de grãos, tá? Beleza? Todo mundo deve conhecer, né? Cargill, entre outros, tem por aí, né? Algar, acho que Algar nem tem mais, é outro nome agora. Bunge. Vejam, essas empresas, para que elas pudessem importar os seus produtos para fora do país, né? Ou seja, vender o milho, a soja para outros países, o que os outros países pedem? Olha, eu quero saber a procedência do seu produto. E quando se fala procedência do seu produto, é saber se ele está sendo feito de acordo com as normas de segurança. Então, vejam só que uma coisa é ligada à outra. Não é só o cara produzindo a soja lá, ele quer saber, aquele carinha que está trabalhando na máquina, ele está trabalhando em boas condições? Ele está sendo respeitado os direitos dele como empregado, como funcionário? E essa é a ideia. Então, quando você consegue fazer com que o seu produto seja importado, ele passa por diversos itens criteriosos e aí a empresa recebe um certificado aonde ela pode vender os seus produtos para fora, mas precisa estar todo certificado, tá? E aí não estamos falando só do produto, aí nós estamos falando do processo. O que é o processo? O processo é desde antes começar a botar a semente na terra, até na hora que você tira o fruto, né, da terra. Então, tudo isso aí é um processo. Preparação de solo, plantio, e aí vem todas as etapas. Então, todas essas etapas que passa, podemos chamar de processos, tá? Podemos chamar de processos, beleza? Aí chegamos, beleza, eu estou bem aqui, fazendo tudo bonitinho, mas eu quero que o meu produto tenha alta performance. Ele é um produto bom, mas eu quero torná-lo melhor ainda. O que eu posso fazer? Então, você quer aumentar o seu rendimento, tá? Aumentar o seu rendimento, consequentemente, vai aumentar a sua performance. Então, veja, é onde começam os detalhes, né? É onde vem os pequenos detalhes que devem ser considerados. Então, veja, a minha malha aqui, né? Ela continua segura. Porém, ela agora é mais flexível e adaptável. Como assim mais flexível e adaptável? Eu posso modificá-la, né? Modificá-la na planta. E isso se torna o quê? Se torna mais fácil
tá? Se torna muito mais fácil. E orientado às tarefas. Então, veja, aí vem uma parte importante para todos os profissionais envolvidos no processo, que é o quê? Treinamento constante. Por quê? Eu fazendo treinamento constante, aquele meu funcionário que estiver executando tal atividade, ele não vai ter dúvida. Ele vai fazer a atividade dele da melhor maneira possível. Ele foi treinado para aquilo, ele está sendo orientado para fazer aquele trabalho, tá? Então, a segurança do trabalho não é só um pedacinho, não. Ele envolve tudo, tá? Ele envolve todas as partes de uma empresa, tá? Todas. Desde lá de baixo, lá no chão de fábrica, até a presidência. Envolve tudo, porque todos fazem parte da mesma corrente. Então, para que eu possa fazer esse sistema funcionar e funcionar ele da melhor maneira possível, eu preciso o quê? Fazer com que todas as etapas ou todos os processos andem de forma fácil e sem nenhuma parada. E isso é a situação ideal. Algumas empresas conseguem, outras empresas ainda não. Por isso que hoje nós temos também, né, empresas que buscam uma qualificação. O que é uma qualificação? É ser uma empresa organizada, é basicamente ter os processos, os documentos, tudo alinhado. Chega uma pessoa lá, nova na empresa, ela sabe que cada engrenagemzinha está funcionando corretamente. Isso é se tornar certificado. ISO 9000, ISO 14000, que é voltado a 14000, que é voltado para a questão ambiental, ISO 9000, que é relacionado à documentação. Então, assim, não é quando a gente fala de documentação, eu falo todo tipo de documentação. Então, eu tenho uma atividade X lá. O que aquela atividade X vai executar? Ela vai executar tarefas W, Y, Z. Para que ele possa executar essas tarefas, ele precisa utilizar EPIs, óculos, protetor auricular. Ele tem. Está tudo certificado? Está tudo certificado. Para um eletricista, por exemplo, para que eu possa ter um eletricista no meu quadro de funcionários, o que ele precisa? Bem, um eletricista, para que ele possa estar no meu quadro de funcionários, ele primeiro precisa estar habilitado a um curso técnico eletricista. Baixa tensão, alta tensão. Tá, ele já tem. Ok. Ah, mas além disso, esse eletricista que nós estávamos falando no sábado, ele além desse curso técnico que ele faz, né, de elétrica, ele precisa também fazer o NR10. O que é o NR10? NR10 é segurança em eletricidade. Porque eu não posso ter só um, eu tenho que ter os dois. Para ter um eletricista dentro da minha empresa, eu tenho que ter os dois. Não posso ter um. Ou só esse ou só esse. Não, tem que ter os dois. Aí eu vou estar casado. Ah, não, esse profissional, ele está ok. Ele está habilitado, ele está podendo exercer aquela função. Certo? E isso, quando você entra numa empresa, quem já passou por isso pode até já ter tido essa oportunidade, que toda vez que você adentra uma empresa, e mesmo que essa empresa você vá visitar, quando a empresa é séria, você faz tipo uma integração. Por que faz uma integração? Olha, para quem é visitante, é leigo, não conhece lá como é que é o esquema. Então, eu faço uma integração para mostrar para ele, ó, aqui nós estamos agindo de tal maneira na segurança, precisa usar capacete, precisa usar óculos, máscara, se for o caso. Nós temos um caso de uma empresa aqui que age exatamente assim, que é a Golden. Quando você entra lá para visitar, você passa por uma pequena integraçãozinha. Aí o rapaz vai te explicar como é que funciona. Ó, eu posso só andar entre a faixa amarela. Quando eu entro nos galpões, ó, você só pode andar na faixa amarela, entre as faixas amarelas. Então, tudo isso faz com que a empresa seja
uma empresa certificada e ela sendo certificada, o que acontece com ela? Ela vai ter muito mais clientes com que ela pode oferecer o seu produto, porque hoje a gente preza muito pela qualidade de um produto. Então, o que falta muito aqui é isso, prezarmos pela qualidade de um produto. É isso que fala. Ah, mas ele faz mais ou menos, né? Bem feito assim, mas faz, né? Mas não é isso. A gente preza pelo quê? Preza pela qualidade. Pela qualidade, tá? Deixa eu diminuir aqui a parada. Opa. Não vai não? Vai, pô. Quem disse que não vai? Opa, vai sim. Então, veja, aqui alguns números. Aqui, ó. Então, aqui que eu ia mostrar. Veja. Então, quando a gente fala na NR12, então eu não trato, eu trato de equipamentos, beleza, mas eu também trato do local onde está aquele equipamento. E aí tem alguns itens da NR12 que trata justamente do arranjo físico, é chamado arranjo físico e instalações. Então, veja, aqui eu tenho, por exemplo, um armazém com algumas prateleiras e tudo mais. Então, eu preciso também ter esse arranjo físico, essas instalações, de uma forma fácil, prática. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ter iluminação, principalmente, vamos pensar em pilhadeira. Eu preciso ter uma iluminação, tá? Eu preciso ter sinalização. Então, quando se trata de arranjo físico, eu preciso também ter sinalização. Se nós pegarmos alguns exemplos, nós temos, por exemplo, o Mix Mateus, né? Mix Mateus, nós temos as empilhadeiras rodando todo o tempo, certo? Empilhadeiras elétricas. Por que tem que ser empilhadeira elétrica e não pode ser a combustão? Porque nós estamos num ambiente fechado. E aí eu estou num ambiente fechado, é necessário uma empilhadeira que não emita gases, porque esses gases são nocivos a todos nós, seres humanos. Então, por isso que nesses ambientes fechados, como mercados, precisa-se usar as empilhadeiras elétricas, tá? Ah, mas eu vi uma empilhadeira a combustão trabalhando dentro de uma sala fechada. Pode? Não pode. Não, isso é errado. Tem que ter ventilação. Senão, estão indo contra as normas de segurança, tá? Porque se eu estou trabalhando numa área onde sem janela ou uma janela pequena, e aí essa empilhadeira emite gases, tá? Vai chegar um momento que essa pessoa vai o quê? Vai se sentir asfixiada e vai acabar desmaiando, tá? Esse é um detalhe, beleza? Então, as instalações e partes elétricas tem que ser bem feito. Ó. Isso aqui tá meio bagunçadinho, né? Tá meio zoado assim e tal. Então, veja, eu tenho máquinas aí. Então, as instalações elétricas, elas precisam estar sendo bem feitas, sem nenhuma parte dela desencapada, ou seja, fio solto, para que não ocorra nenhum choque. Nós já falamos de choque elétrico no sábado, tá? Certo? E aí, galera, essas máquinas aí, ó, nós precisamos ter dispositivos de segurança, tá? Então, veja, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho alguns tipos de máquinas e aí a norma também diz sobre as cores, tá? As cores são importantes. Então, nós temos alguns tipos de máquina. E aí, eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês vejam que nestas máquinas, algumas partes delas são destacadas em amarelo. Por que estão destacadas em amarelo ou zebrada? Porque são pontos de segurança, tá? São partes da máquina que são chamadas de proteções. E na parte elétrica, quando a gente observa na parte elétrica, uma máquina que tenha funcionamento elétrico, vocês podem reparar que todas elas
possuem um botão vermelho ao redor amarelo. Todas as máquinas precisam ter esse sistema. Por quê? Porque é chamado botão de emergência. É um item indispensável para NR12. Botão de emergência, tá? Olha aí, nós temos outras máquinas, olha, ó, esse botão aqui, ó. Então, essas máquinas, ó, aqui, mais um botão de emergência. Então, esses botões de emergência, eles precisam aparecer nas máquinas, tá? Por que que eles têm que aparecer na máquina? Porque ele é um item de segurança. Qualquer contratempo que aconteça, você simplesmente bate o dedo. Você bate assim, ó, e a máquina desliga. É chamado botão de emergência, tá? Então, todos os equipamentos precisam ter este botão, tá? Beleza? Olha aí de novo, ó. Ah, mas a minha máquina é muito antiga. Ó, uma coisa que eu falo para vocês, isso é um dado estatístico, saiu uma reportagem há um tempinho atrás. O Brasil está com uma defasagem. O que é uma defasagem? Um atraso do seu parque fabril. O que é um parque fabril? O parque fabril é todas as máquinas que atuam dentro do país. Tá? É o parque fabril. Todas as máquinas que atuam aqui estão com uma defasagem de 30 anos. Tá? Defasagem de 30 anos. Para vocês terem uma ideia. Então, nós temos máquinas antigas. E essas máquinas antigas, elas nos trazem problema. Além de nos trazer problemas de produção, trazem problemas relacionados a acidentes. Tá? Esse é um problema seríssimo. Porque se nós tivéssemos um parque fabril mais novo, o que ia acontecer? Nós seríamos mais competitivos no mercado e os acidentes não seriam tantos. Infelizmente, nós temos muitos acidentes com máquinas e equipamentos. Então, veja, ó, discos de corte. Muitas vezes as pessoas tiram a proteção porque são itens importantíssimos. Olha aí, ó. Calço mecânico monitorado por interface de segurança. Tem máquinas que, se eu tenho uma proteção, eu preciso utilizá-la. Se eu pegar numa colheitadeira da John Deere, por exemplo, na plataforma lá abaixo, levanta. Embaixo tem pistões, né, hidráulicos. Então, quando uma pessoa vai precisar levantar uma plataforma e deixar levantada um pouco, lá embaixo existe uma proteção para aquele pistão não caia. Por quê? Nós estamos falando de um sistema hidráulico. Um sistema hidráulico pode estourar o retentor, e aí, estourando esse retentor, o cilindro desce. Se o cilindro desce, adeus, mamãe. Tá? Um impacto pode ser devastador. Tá? Então, por isso que nós temos, principalmente, comecem a observar nas máquinas, pontos amarelos nas máquinas, que são as proteções. Olha aí, ó. Tá? Isso são proteções para que nós não soframos acidente. Tá? Então, quando você pega trator, colheitadeira, plantadeira, e você veja que tem alguns pontos amarelos, principalmente são lugares de proteção. E, além disso, as máquinas possuem um adesivo. E o que é esse adesivo? É chamado de decalque, que é encontrado nos manuais, porque todos os manuais são mostrados os perigos que nós temos com um determinado equipamento, principalmente partes móveis, tá? Partes móveis são lugares aonde uma pessoa pode enganchar um cordão, uma pulseira ou uma aliança. Então, quando a gente está trabalhando com a máquina, equipamento, por isso que é colocado para essas pessoas o quê? Retirar todos os adornos. Adornos são tudo isso, anéis, correntes, entre outras situações aí. Certo? Então, a NR12 é isso, ela foca basicamente a relação de máquinas, equipamentos e o perigo que nós possamos estar sofrendo com essas máquinas, tá? Beleza?
Ó, nosso tempo está acabando aqui, ó. 5 minutos vocês tomarem uma aguinha para a gente iniciar a segunda parte, tá? Beleza?